alegria estarmos aqui juntos em mais um Saúde e Companhia. Esse que é um projeto que me trouxe de volta para a TV depois de 4 anos de intervalo, hein? Já pensou que maravilha estarmos juntos agregando valor à vida uns dos outros? Pois é, eu quero já começar mandando um beijo muito especial para uma telespectadora muito bacana, que está sempre com a gente aqui, que é a dona Rosália, a sogra da Edileuza, cabeleireira. Então um beijo gigante, dona Rosália. Obrigada pela sua audiência, pela companhia e por estar sempre aí fazendo comentários sobre o conteúdo que a gente produz. Neste sábado, vamos falar sobre exercícios durante o período de férias. E aí, tá sem vontade, sem motivação ou quer começar a se exercitar? Então, bora correr? A gente vai falar também sobre o programa Escola Sem Bullying, que está sendo implementado no Marista de Natal. Você vai saber como diagnosticar e tratar precocemente o câncer de próstata e as orientações para quem tem diabetes. Agora no Saúde e Companhia. Por ser uma escola cristã, o Marista de Natal sempre se preocupou com acolhimento, com respeito. É uma escola que trabalha muito os valores, mas que a partir de agora, em 2025, vai ter uma consistência maior em relação ao bullying. É o programa Escola Sem Bullying. Irmão Luiz André, conta pra gente o que é esse projeto, esse programa e por que a necessidade de implantá-lo. Primeiro, falar da minha alegria de estar aqui dialogando com você numa pauta tão importante, não é? E no Marista tem alguns pilares. A dimensão acadêmica, a dimensão espiritual, esportiva e cultural. Diante desse tripé, o nosso cuidado maior é que os nossos educandos eles possam ser bons cristãos e virtuosos cidadãos. Uma pauta presente da educação é da cultura de bullying. E nós precisamos fazer esse enfrentamento. E aí nós temos um plus a mais. Para dar mais consistência ao nosso programa de enfrentamento, nós estamos agora lançando para 2025 esse programa de combate ao bullying, junto com a Abrace, que vai nos orientar e formar toda a comunidade educativa nessa perspectiva. Então, a partir de agora, não são só os alunos e professores que estão envolvidos, tem aí também pais, coordenadores, gestores? Perfeitamente. Esse programa que já está sendo vivenciado em outras unidades maristas do Brasil, chega a Natal e o Colégio Marista do Natal lidera esse movimento no nosso estado. É a primeira escola a ter um programa consistente em que vai reeducar a nossa sociedade, a nossa comunidade educativa nesta temática que é tão sensível a cada um de nós. E vai abranger quais séries, quais alunos, de que faixa etária? A gente começa do 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais, até o 9º ano do ensino fundamental, anos finais. Além de plataformas, aplicativos e de um comitê que será formado por membros da comunidade educativa, isso eu falo de professores, orientadores educacionais e também representantes de pais. Perfeito. Estou com o idealizador do projeto, fundador do Escola Sem Bullying, que é o Benjamin Horta. Benjamin, primeiro queria que você dissesse o que é bullying, definisse para a gente, porque muitas vezes eu acho que nós todos temos confusão em relação a isso, né? Para a gente detectar e identificar o bullying, é importante a gente levar em conta 3 características. Repetição, ações negativas, intencionalidade, ou seja, não é um ato inofensivo, um ato espontâneo, meramente espontâneo. Há uma intenção da parte do agressor. E, em terceiro lugar, quem está sofrendo está em uma posição de desvantagem, ou seja, é um ato de injustiça. Né? Então, aí, para tratar essa questão de uma forma, vamos dizer assim, mais enfática, mais consistente, mais, talvez até mais direta, todo esse programa ele tem algumas ferramentas e materiais, né? Como Exato. É que se dá esse programa? Sim, na verdade o programa ele tem 3 etapas: implementação, execução e manutenção. A eficácia do programa se dá justamente no envolvimento de todo o público ou de todos os públicos que compõem a comunidade escolar. Nós não temos essa abordagem de uma prevenção seletiva, que a gente chama, que é quando a gente foca só em alunos que estão identificados como alunos diretamente envolvidos em situações de bullying, mas uma prevenção universal, onde nós tentamos nos antecipar ao máximo ao problema e criar ferramentas para que os alunos, de certa forma, encontrem recursos para lidar de forma adequada com isso.
E não é uma ação, vamos dizer assim, punitiva, né? Vocês têm toda uma questão educacional que envolve aí também a aplicativos, material didático, né? Livros. Sim, quando nós falamos em sermos rigorosos em relação a isso, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos pensando que estamos resolvendo um problema, quando na verdade nós estamos mascarando um problema. Então, ao invés de criar um sistema punitivista, a grande proposta é que nós criemos um sistema restaurativo, onde o aluno entenda que causar um problema possibilita também encontrar uma solução para esse problema. E para quem não conhece a Abrace, o programa Escola Sem Bullying, conta um pouquinho das referências e dessa história aí de 13 anos que vocês têm para ajudar todo esse ambiente escolar e familiar a se tornar melhor. Em 13 anos, a gente está praticamente no Brasil inteiro, né, de uma forma ou de outra, seja por meio de formações ou por meio do programa. Mas é uma jornada incrível e eu acho que é sempre gratificante ter especialmente contato com os alunos no programa, sabe? Quando eles leem os livros, quando eu como autor visito as salas, isso eu não abro mão de fazer, de estar ali com eles. Então é muito emocionante, mesmo tendo todo esse tempo, eu me emociono como se fosse a primeira vez. E com reconhecimento, inclusive, de instituições internacionais, da ONU, inclusive. Sim, fomos premiados em 2019 pelo Pacto Global Brasil, parceria com a Copel Telecom. Para nós foi uma surpresa muito grande, ficamos muito contentes. E seguimos, ano que vem estaremos no Fórum Mundial de Combate ao Bullying, em Oslo, na Noruega, participando em um painel da Unesco também. E seguimos aí, eu acho que tem sido legal representar o Brasil em outras frentes aí em relação a isso. Prevenção ao bullying. Parabéns. Muito obrigado. Bom, a gente já está se encaminhando aí para o finzinho do ano e tem muita gente que já está sonhando com as férias. Mas olha só, férias sim. Agora, deixar de praticar atividade física não, né? Betinho Heriberto Alves, mas Betinho, que é consultor nessa área de atividade física, de corrida da STI, não pode não, né, Betinho? Exatamente. A gente estava comentando antes, né, que antigamente a turma saía, esperava esse tempo de verão, e aí para soltar, enfim, beber, comer, aí tinha um prejuízo muito grande para o início das atividades. E agora não, a gente tem uma consciência maior das atividades físicas, então essa turma agora vai para o verão, vai para as férias, mas mantém ao longo desse período de férias com a família, treinando, porque sabe-se, se não fizer isso, quando voltar, o prejuízo é muito mais difícil. Isso faz com que as pessoas mantenham, mesmo de férias, no período de verão, treinando, que é importante para manter a qualidade de vida e todo o procedimento, para que ele não perder aquilo que ele ganhou durante o ano inteiro. É importante isso demais. E muita gente fala assim, não, mas não tem academia, não tem um lugar para eu me exercitar na praia, ou na montanha, ou na fazenda. E aí, por que eu quis trazer você aqui para dar as dicas? Porque corrida é o esporte mais democrático que se tem, que se pode imaginar. Porque só precisa da sua força de vontade. Conta pra gente, Betinho, o que uma pessoa que fala assim, não, eu não tenho hábito de fazer nenhuma atividade, ou eu quero me exercitar, mas estou encontrando problemas. O que é que você diria para essas pessoas? Por ser uma atividade muito fácil de fazer, você está num parque, vai agora para as férias, então você sai ali para correr, a própria rua tem espaço, é muito democrático, como você falou, Michele, então a gente consegue no parque, na praia, na rua próxima ali, e é fácil. Mesmo que Betinho, eu não consegui, eu estou iniciando a atividade. Esse é o momento também de começar. Bom, então vamos começar com as dicas práticas. Qual tênis usar, que roupa usar para iniciar uma corrida? Qual é a dica? Geralmente, pega um tênis que seja confortável, que você vai sentir um tênis que você vai usar por mais tempo. Tem que ser o mesmo número que a gente usa os calçados normais? Não, geralmente a dica que a gente dá quando o aluno vai ou qualquer pessoa vai comprar um tênis, principalmente para corrida, é comprar sempre um número maior. Isso é importantíssimo para não quebrar a unha, para não machucar o dedo. Exatamente. Às vezes você tem a costume de comprar um sapato com um número muito justo. Só na corrida não. Na corrida você começa a fazer a atividade, a tendência é que uma grande circulação na parte mais inferior, e aí você infla um pouquinho o pé.
você vai correndo, às vezes numa descida, numa subida, principalmente em descida, e seu pé vai bicando ali. Então, se seu pé tiver muito, o tênis estiver muito justo, então você vai bicar e vai começar a dar calo, a unha vai quebrar. E aí já perde o gosto. Já numa corrida você já vai se sentir mal, vai dizer que o tênis não prestou, e aí foi um tênis que você comprou muito curto e aí não vai dar para você fazer a sua atividade física. Vai dizer que o tênis é ruim, mas o tênis é bom. O problema é que você comprou um tênis muito apertado. Aí a roupa para usar, que tipo de roupa usar? Geralmente a gente pede roupas mais leves, confortáveis, calça ou uma própria leg para as meninas, ou bermuda. Alguns meninos que gostam de correr com calção balão, que a gente chama no meio mais esportivo, são um calção mais confortável, mais folgados, né? Mais folgado. A gente está num período muito quente de verão agora, então... Importante hidratação. Hidratação, leva um pouquinho ali, uma garrafinha no bolso, que a gente tem as bermudas que tem uns bolsos de compressão, você consegue levar um gel. Se for usar, por exemplo, for correr à noite, que às vezes você tem essa visibilidade do trânsito, então utilizar uma roupa mais clara. Que chame a atenção, que né? chame bem a atenção. Ah, corredor gosta de usar roupas muito claras, mas é justamente por isso, você está correndo na rua, principalmente, o carro vai ver você de longe, então há necessidade de uma roupa mais clara para fazer atividade. E sempre roupas mais confortáveis e leves. Inclusive, falando sobre horário, você falou da noite, tem um horário ideal para se treinar, para se correr, manhã, tarde, noite? Na verdade, o ambiente da noite ele é mais confortável no sentido que a gente, no Nordeste aqui, a temperatura... mais amena, né? Diminui a quantidade. Ou de manhã cedinho, 5 horas, 5 e meia da manhã, são os horários bacana de treinar, apesar que agora nesse período a gente está com 4 e meia da manhã, o sol já está começando, já está começando 5 horas a ficar quente, então esses horários são os horários melhores da atividade física. Claro que nem sempre todo mundo vai ter esses horários para treinar. Disposição. Essa semana mesmo eu vi uma menina correndo, no sábado agora, de meio-dia, eu falei, ou ela está muito focada na atividade física, ou o horário que ela tinha de treinar. Então são mais os horários, geralmente pela manhã, ou a parte da noite são os horários melhores para ter uma atividade, né, a temperatura muito mais amena. E quanto tempo treinar? Aí vai depender... Quantos minutos? Aí vai depender geralmente de cada indivíduo. Por exemplo, aquele aluno que está iniciando, que está sedentário, está começando a sua atividade agora, ele vai ter em média 30 minutos de atividade entre corrida e caminhada. Para quem vai fazer uma caminhada, que está começando, está muito sedentário, está muito pesado, 1 hora, 40 minutos, entre 40 e 1 hora de caminhada. Aqueles atletas que já têm uma experiência, que já treinam, já não é tão iniciante, aí em torno de 45 minutos a 1 hora, geralmente são os minutos necessários para que você consiga fazer uma atividade dentro dos padrões da OMS, né, que é aqueles 50 minutos, 1 hora de atividade que a gente precisa para manter a nossa atividade dentro dos padrões de saúde que a gente quer. E por fim, Betinho, treinar todo dia ou não? O ideal é que a gente intercale essas atividades. Você pode treinar todo dia, desde que por essa atividade não seja só corrida. Eu posso, por exemplo, treinar musculação na segunda, correr na terça, treinar musculação na quarta. Eu falo musculação é uma atividade de força, que aí pode ser uma atividade que você talvez não seja de força, mas seja talvez um pilates, né? Talvez só uma atividade de crossfit, né? Tem gente que gosta bastante, mas a grande população, né? O grande público que faz atividade de corrida, o ideal é que eles intercalem essas atividades. Faz um trabalho de força, um trabalho de corrida e assim consegue trabalhar as duas vertentes. Logo porque a gente vai ficando velho, é normal e precisa fazer força. Músculo, aliado isso, uma boa alimentação. Cuidar da alimentação para a gente conseguir fazer esse tripé, que é a atividade, né, física, alimentação e cuidar do corpo que a gente precisa. Valeu, Betinho. Obrigadão, viu? No próximo bloco, você vai saber como diagnosticar precocemente e tratar o câncer de próstata e as orientações da nutricionista para conviver melhor ou mesmo evitar o diabetes. A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A ABB de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Marista de Natal, 95 anos em Terras Potiguares. Matrículas abertas.
Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A Bebê de Natal, o clube da família que tem Corpóreum Pilates. Em pleno Novembro Azul, chama a atenção ainda a grande quantidade de homens que não se cuidam, não previnem ou não diagnosticam, não têm o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Dr. Ângelo Campos, que é urologista, traz aqui muitas informações importantes sobre isso. Dr. Ângelo, ainda existe muita resistência por parte do público masculino em relação a fazer os exames que podem fazer o rastreio do câncer de próstata? Existe sim. A nossa Sociedade de Urologia já fez várias pesquisas com a população, perguntando justamente com que frequência que vai ao médico, se já foi urologista. E é grande a proporção de homens que relatam, né? Nossa, nunca fui, nunca agendei e tal. É muito grande essa proporção. A gente tem cerca de 70 mil novos casos no Brasil por ano. E cerca de 13 mil óbitos de câncer de próstata por ano no Brasil. Então a gente precisa estimular os homens a ter essa consciência e fazer os exames médicos preventivos. A partir de que idade? Da saúde da próstata. A partir dos 50 anos de idade na população em geral, e para os homens negros ou para aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata, a partir dos 45. E quais são os exames para rastreio do câncer de próstata? Os exames de rastreio são basicamente dois. O exame de sangue que dosa o PSA, que é o antígeno prostático específico, e o toque retal. Esse exame de sangue ele vai medir o nível de uma substância no sangue, chamada PSA, e essa substância é produzida pela próstata. Todo homem que fizer uma dosagem disso, você vai conseguir dosar algum nível de testosterona, de PSA na corrente sanguínea. Agora, quando o homem tem câncer de próstata, esse nível de PSA começa a subir bastante. Então, quando a gente vê esse valor alterado, já sobe um alerta para que se prossiga alguma investigação. Às vezes até o indivíduo não tem câncer, mas existem outras condições que aumentam o PSA também, mas de todo modo já sobe um alerta para você fazer outras investigações. E o toque ele vai ver a superfície prostática que fica em contato ali com o reto, para ver se tem algum nódulo, algum endurecimento, alguma superfície irregular que dê a impressão que pode ter um tumor naquela glândula. Então, com esses dois, eu costumo fazer o seguinte: se faz esses dois exames e está tudo normal, excelente, então tranquilo, eu não preciso prosseguir. Mas se pelo menos um dos dois der alguma alteração, eu normalmente passo para fazer uma ressonância multiparamétrica da próstata. E é um exame de imagem bastante detalhado e que nesse exame de imagem vai mostrar para a gente se existe alguma área daquela glândula que está suspeita de câncer. Então a gente faz primeiro esse rastreio e aí o paciente que sobe o sinal amarelo a gente passa normalmente para a ressonância. Se aquela ressonância mantiver aquele sinal de alerta, a gente passa para uma biópsia. E todo o tratamento, ele é cirúrgico ou não? Depende muito da idade do paciente, se tem comorbidades, perspectiva de vida daquele paciente já, pelo que ele tem de vários históricos médicos. Do tamanho do tumor, do nível em que o tumor está o tumor está presente naquele momento. Que é possível continuar o tratamento só acompanhando. Isso, aí o tratamento ele vai desde um acompanhamento de perto até mesmo uma intervenção cirúrgica ou lá na frente uma quimioterapia, uma coisa assim. Para a gente concluir, claro que todo mundo quer viver bem
e quando se fala de câncer, sobreviver, né? Mas quando se fala em câncer de próstata, existe aí um temor muito grande em relação às consequências na vida sexual do homem. Elas chegam a ser definitivas? Pode chegar a ser definitiva, sim. As duas principais preocupações do tratamento é a incontinência urinária e a disfunção erétil. Se é um paciente jovem que tem uma função erétil prévia muito boa e que ele passa por um tratamento, uma cirurgia que não foi das mais difíceis, que você consegue preservar a inervação da melhor forma possível, esse paciente tem melhores perspectivas de ter depois uma função erétil muito boa. Caso contrário, o impacto é maior. Agora, de uma maneira geral, a gente vai ter cerca de 80% de pacientes com função erétil preservada no longo prazo, né? Mesmo que com algum tratamento. Na parte de incontinência urinária, no longo prazo, os números são melhores, né? Chega a um percentual maior de pacientes curados e que não tem perda urinária, não tem incontinência. Agora, depende muito disso que eu falei, né? Você não tem como esperar função erétil boa no pós-operatório de um paciente que já não tinha função erétil no pré-operatório, né? Então, depende muito disso, né? Do potencial prévio do paciente. É importante procurar um urologista o quanto antes, né? Sim, a gente vai, além de individualizar o tipo de tratamento que ele merece, a gente vai ali acompanhar e tratar as eventuais consequências, né? A gente tem uma perspectiva, de maneira geral, de bons resultados. Excelente. Obrigada, doutora Ângela. Nada. Olá, pessoal. Estamos no mês do diabetes e hoje eu vou dar umas dicas aqui em relação à alimentação. Vamos começar pensando em alguém que tem algum problema em relação à saúde intestinal. É aquela pessoa que pode ter episódio de diarreia ou constipação, que tem um abdômen distendido, que tem muitos gases. Então, preferir frutas prebióticas, que são fibras que nutrem as nossas bactérias, como maçã, beterraba, a biomassa da banana verde. São 3 exemplos assim, de alimentos que vão contribuir para a nutrição dessa microbiota intestinal. Aquele diabético que está com as taxas alteradas de colesterol, de triglicerídeo, a gente vai mostrar a importância de aumentar o consumo das frutas vermelhas arroxeadas, como a uva roxa, o morango, a nossa jabuticaba, a goiaba. Essas frutas, são cheias de antioxidantes e vão ajudar a nos prevenir contra os ataques dos radicais livres. Tem um grupo de verduras que é bem interessante, que faça parte do cardápio diário, que são as brascas, a couve, rúcula, brócolis, o agrião. Também esse tipo de verduras, eles ativam a função detox, melhoram a nossa imunidade. É importante que faça parte do cardápio diário. Só lembrando que o brócolis tem que ser al dente para que você possa aproveitar todos os compostos presentes nessas verduras. E aí vamos seguindo a orientação em relação aos alimentos que têm uma carga glicêmica menor, que são os carboidratos complexos. Vamos substituir aquele pãozinho francês que a gente está usando a toda hora por nossas raízes, a batata, a macaxeira, o inhame, que é extremamente importante para que você equilibre essa glicose. E aí, as sementes também, as sementes são extremamente importantes, semente de linhaça, de chia. Lembrar que a semente de linhaça deve ser consumida, você deve fazer a farinha e consumir na hora. Você pode fazer um gel da linhaça ou da chia. Esse gel você vai pegar uma quantidade da semente e colocar 4 vezes a quantidade de água. Com 10 minutos esse gel já está pronto, você vai absorver melhor. Quando você não faz isso, você corre o risco de estar, ao invés de estar se nutrindo, está nutrindo só o cocô. Então vai ter que ter esse cuidado com essa técnica dietética que é extremamente importante. Ainda temos o grupo das oleaginosas. Vamos pensar nas nossas castanhas. A castanha do caju, rica em zinco, a castanha do Pará, rica em selênio.
As amêndoas produzem menos gases. Então, fazer esse mix e esse rodízio dessas oleaginosas que são as nossas fontes de gordura do bem. E aí vamos ainda completar com algumas fibras. Vamos lembrar do farelo de aveia, que é extremamente importante, do pisilho da goma-guá. O pisilho da goma-guá, ele tem uma importância muito grande para aquelas mulheres, para aquelas pessoas que têm gases, que têm muitos gases, que têm muita distensão. Essas fibras não fermentam, diferente das outras. E assim, lembrando, para finalizar aqui as dicas, sempre que for consumir fruta, tem que ser acompanhada ou de uma oleaginosa, que são as nossas castanhas, ou de uma fibra, que pode ser esse farelo, pisilho, a goma-guá. Então, e as farinhas também, lembrar dessas farinhas que são importantes. Pensando ainda também as proteínas, escolher proteínas de boa qualidade. Por exemplo, a nossa sardinha é rica em cálcio, tem muito ômega 3. O ovo, não posso esquecer do ovo, viu, gente? O ovo é extremamente importante no cardápio diário da maioria das pessoas. E por último, gostaria de dizer que o diabético deve evitar ou consumir o mínimo possível leite e soja. São alimentos inflamatórios, o leite tem diversos estudos mostrando que podem interferir no equilíbrio dessa glicose. O Saúde e Companhia vai ficando por aqui, sempre agradecendo muito pela sua companhia e pedindo que você também interaja com a gente nas redes sociais. Anota aí, @SaúdeCia na TV. No sábado que vem, tem mais. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Marista de Natal, 95 anos em Terras Potiguares. Matrículas abertas. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A Bebê de Natal, o clube da família que tem Corpóreum Pilates. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.